Mensagem hoje, aquilo que está no meu coração está voltado a falar sobre oração. Por que falar sobre oração? Desde domingo passado, Deus já havia tocado no meu coração já há dias, e eu falei no domingo passado sobre montes. Qual é o seu monte? Qual monte você tem levantado para a sua oração? Que monte você tem erigido para ter a sua comunhão com Deus? E dissertei para todos nós que esses montes, eles têm princípios, eles têm propósitos. Ninguém vai orar no monte apenas por ir, mas é porque há um princípio, há um propósito e há um desejo dentro da nossa alma por essa comunhão, por esse tempo a sós com Deus. E até falei desses montes. Eu me referi a montes, os quais algumas pessoas vão a lugares como um monte bem alto mesmo. Alguém faz esse monte de vigília no meio do mato. Mas eu falei também daqueles que têm o seu quarto de guerra e faz o seu monte lá no seu quarto, na sua sala, aonde ele está. Porque na verdade a presença de Deus é em todos os lugares, né? E Deus está em nós. Então, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Respeitando logo aqueles que gostam de estar no monte, aqueles que querem orar em algum lugar específico, fiquem à vontade. Porém, o melhor monte e a igreja principal que hoje está precisando de um monte é a nossa casa. É lá no interior da nossa casa que nós deveremos levantar um altar de oração, né? Alguém mandou uma foto para mim pelo WhatsApp essa semana que eu fiquei emocionado. A mãe com os filhos sentados à volta e eles todos orando. E uma criança de 10 anos pediu para fazer parte da oração da igreja. Olha que coisa impressionante, como Deus está movendo os montes, como Deus está movendo os altares. Então chegou o momento em que está vindo um entendimento espiritual, um discernimento espiritual, que não só a igreja, mas todos nós precisamos orar. Precisamos levantar esse altar, lugar erigido de oração na presença de Deus. E por esse motivo, quero também desafiar a todos, tantos quanto aqui estão, como os que nos ouvem, e também outras pessoas que às vezes não são membros de igreja, mas querem se envolver com oração. Estamos abertos. É momento de quebrarmos paradigmas, barreiras, dogmas, porque é um tempo de oração. E nós vamos começar segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, 40 dias de oração e intercessão. Quais são os alvos? Orar pela igreja, orar pelo país, orar pelos governos, orar para que Deus repreenda essa Covid e orar por nossa família. Esses 40 dias foi colocado de propósito, e isso é uma convocação pastoral, e o propósito é orar 15 minutos, no mínimo, mas todos têm a liberdade de orar 1 hora, 2 horas, ore o dia inteiro, porque nós vamos ser das 7 às 7, né, pastor? Das 7 da manhã às 19 horas, são 12 horas ininterruptas de oração. E se você ainda não está fazendo parte, mande um WhatsApp para o pastor Fernando, para mim, entre no WhatsApp, na rede da igreja, no canal da igreja, coloque o seu nome, que o pastor Fernando já vai passar a lista, e você vai estar orando 15 minutos. E esse tempo de oração é o que vai mover os céus, até porque a mensagem de hoje, o tema é: a oração move os céus ao nosso favor. E eu quero começar com um texto muito interessante, Jeremias capítulo 33, versículo 3. É bastante conhecido, mas eu gostaria de ler com vocês, Jeremias 33, 3. Algumas traduções diz: clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. Nessa tradução de João Ferreira aqui, revisada, diz assim, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É interessante porque esse texto, ele já começa a mexer com o meu coração, porque não tem uma outra forma de nós invocarmos a Deus, se não for por meio da oração. Em todos os contextos. Porque algumas coisas a gente precisa entender. O que é oração? A oração é expressão do teu coração para Deus. A oração é quando você busca um diálogo genuíno com Deus, você busca a presença de Deus. Orar é invocar, é clamar. Orar é petição, é expor a necessidade. Orar é expor a sua vida, é pedir uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento com Deus. A oração é uma chave espiritual muito grande para nós, queridos. Porque a forma de nós abrirmos os céus sobre nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é por meio desta oração. Quanto ao que eu no início disse, quanto ao monte, ou lugar secreto, lugar de intimidade, não importa, mas quando eu falo de orar, é aquele momento em que eu me desligo do plano terrestre e me ligo ao plano espiritual. O momento da oração é quando eu esvazio a minha mente das minhas ansiedades, das minhas preocupações diárias, sejam elas quais forem, como diz Filipenses 4:8, e ocupo esse meu sentimento, a minha mente, o meu coração, com a presença de Deus. Logo vai gerar um relacionamento, vai gerar essa intimidade. Por quê? Porque há algumas atitudes na oração. Para eu orar, eu tenho que me expor, dispor. Seja em qualquer lugar ou qualquer momento, quando eu falo que quero orar, e eu elevo a minha mente cativa ao Espírito de Deus, e eu peço para que Ele me conduza na oração, ou eu recebo do Espírito Santo um desejo de interceder, de orar, de fazer um clamor, uma petição, não importa o lugar ou o momento, mas automaticamente eu me desligo do plano humano, para entrar no plano divino. Não há algo tão espiritual na vida de uma pessoa quanto a oração. Eu sei que vocês são experientes, eu sei que vocês já viveram isso, mas eu estou falando numa essência de entrega, porque no momento da oração é uma entrega, e nem sempre a oração é falar. Às vezes, e como a Bíblia nos mostra, como diz, nós vamos ver aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que as vossas petições e os vossos clamores sejam conhecidos por meio da oração, diante de Deus. Mas tem momento que essa oração não é para pedir, não é para falar. Há momentos que as nossas orações são expressadas pelo sentimento da alma, e aí nós calamos a alma para poder ouvir o coração de Deus. Talvez essa seja a oração que nesse exato momento dessa pandemia seja a mais difícil de você e eu praticarmos.
Não estou generalizando, mas o contexto é que hoje nós estamos vivendo um momento de tantas angústias, opressões espirituais, opressões sociais, opressões familiares, financeiras. Nós estamos vivendo sob uma opressão tão grande que a nossa alma, o que ela mais quer é gritar, é chorar, é clamar. E se desse liberdade, a gente sairia correndo na rua, gritando pelas ruas e querendo mostrar para Deus aquilo que a nossa alma está sentindo e vivendo. Porque clamar é assim, clamar é em alta voz, clamar pelas ruas, clamar dentro de casa. Esses dias eu estava acordado, eu não me lembro o horário, se era 3, 4 horas da manhã, e eu estava na mesma dimensão de oração, mas eu ouvi o meu vizinho orando muito alto na madrugada, e eu escutei e falei: meu Deus, eu não estou só. Eu estava orando em silêncio, mas ele estava orando bem alto. Mas existe um momento de oração, em que é aquele momento de rendição, aonde eu fico em silêncio, calo a minha alma, aquieta, ó minha alma, como diz o salmista, aquieta dentro de mim, minha alma, aquieta-te. Eu quero ouvir agora. Eu quero ouvir, eu preciso ouvir, porque é pela oração que vem as revelações, e não tem como Deus revelar algo quando eu não consigo deixar Ele falar, porque a minha alma, ela quer somente clamar, e Ele também quer responder. Eu falo, Ele responde. Nós temos que entender o que é oração assim. Estou falando da forma mais simples, sei que é muito mais complexo, eu sei que há muito mais exemplos de oração, mas as formas que me prendem a compartilhar essa noite é que talvez nesses dias de tantas dores, e que você olha para os montes e não sabe de onde vem o socorro, você vai ter que buscar lá do alto, e vai ter que ouvir Deus. Então talvez não, com certeza muitos de nós estamos precisando entrar num momento de oração com Deus para ouvi-lo, e só vamos ouvi-lo quando nós baixarmos a cabeça, aquietarmos a nossa alma, aquietar a nossa mente da ansiedade e deixar o Espírito falar. Porque Ele fala. Ele fala. E como fala, como o Espírito Santo fala. Quando você para ouvi-lo, Ele vem com aquilo que a tua alma anseia, aquilo que a tua alma deseja. Por isso Ele vai dizer, você vai experimentar coisas grandes que não conhece, porque nós queremos muito falar, e Ele quer trazer para nós algumas coisas que só no silêncio você vai ouvir. Eu estou falando no silêncio da alma. Aquieta dentro de mim, ó minha alma. Aquieta-te. Aquieta-te para ouvir Deus falar. Aquieta-te para ter a direção. Porque no meio ou sob as nuvens negras há uma luz por cima dela. Alguém um dia disse que quando tiver tudo negro, tiver tudo difícil, não olhe no meio da nuvem, olhe nas margens das nuvens, porque nas margens das nuvens tem algo brilhando, ou seja, a luz continua.
E nos momentos mais difíceis, são os momentos das grandes revelações, para o interior da nossa alma, para o nosso espírito. Esses são os dias de ouvir, não são dias de falar. Esses são os dias de não desembainharmos as espadas, mas de rasgar as vestes, rasgar o coração. Pastor Ivo falou isso comigo. Nós estávamos orando um pelo outro, e ele veio com essa palavra na minha alma e disse: não é tempo de desembainhar espadas, agora é tempo de rasgar as vestes e rasgar o coração. Porque rasgar as vestes é dizer: eu estou me humilhando. Rasgar o coração é abrir o coração para revelar o que está dentro de nós. E talvez o problema de muitas vezes essa oração em silêncio do ouvir seja difícil, é porque acabam as minhas argumentações. Eu não vou argumentar contra Deus, eu não vou argumentar para Deus, porque Ele me conhece. Ele conhece o meu íntimo, Ele conhece o meu interior. Antes de abrir a boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Até o meu pensar, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, quando eu nem tinha ossos, Ele já me conhecia, me chamava pelo nome. Diz o Salmo 139. É que essa oração é a oração da nudez da alma, nudez do espírito. É a oração que move o coração de Deus. É a oração que me leva a me sujeitar ao domínio, ao governo de Jesus. É esse nível de oração que eu me sujeito a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de mim, diz Tiago capítulo 4, versículo 7. É esse tipo de oração em que eu me levanto mais forte do que quando eu fui lá me ajoelhar. Porque mais tem poder um homem de joelhos do que um homem de espadas nas mãos. Mais tem poder uma mulher de joelhos do que as mulheres que querem ser heroínas. Mais vale a oração de joelhos diante de Deus do que todas as argumentações e poderios humanos. Quando o homem se ajoelha, uma mulher se ajoelha diante de Deus, o diabo foge, o inferno treme, porque Deus vai revelar coisas ocultas e sobrenaturais que ele não conhece. A oração, ela tem atos proféticos. Quando eu me coloco de oração diante de Deus, e eu abro a minha boca no nível profético, eu estou movendo o céu a favor de algo ou de alguém. Esse é um tempo profético também. Eu ouvi tantas mensagens sobre profecias, atos proféticos, orações proféticas, maravilhosas, necessárias e essenciais, mas a prática é agora. De homens de orações proféticas, capaz de erguer as mãos e repreender o sol, repreender o mal, repreender a fúria do inimigo. Orações capazes de parar o céu, parar o sol, parar a chuva, ou orar para chover, ou que venha fogo do céu.
Isso não é impossível. A Bíblia diz que a oração de um justo tem poder, mas para que eu erga minha mão em orações proféticas, primeiro eu preciso mergulhar na presença daquele que me dá esse poder profético. A oração profética não é gerada na alma, é gerada no Espírito. É quando o Espírito de Deus revela para mim coisas ocultas que eu ainda não conheço. A oração profética é transferir daquilo que está no coração de Deus. Consegue entender essa dimensão? Consegue entender isso? Porque existe o dom da profecia. Não tem nada a ver. Eu estou falando de oração profética. O dom da profecia pode se manifestar aonde quiser, como Deus quiser. O Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer que os dons espirituais se manifestam a hora que o Espírito quiser, onde Ele quiser. Mas a oração que eu entendo como oração profética é aquela que você fica horas diante de Deus sem abrir a boca e perguntando para Ele: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E Ele fala: silêncio. Você vai pregar daquilo que eu coloquei no teu espírito. Você vai falar daquilo que eu enchi o teu espírito. Você vai falar daquilo que eu revelo para você, porque é tempo de orar. É tempo de buscar a minha face. Não tem mais como nós vivemos um cristianismo está patente aos nossos olhos apenas de fantasias, de carapaças ou outras coisas. A oração hoje não é mais algo que nós proclamamos porque queremos, é que a alma anseia por Deus. Oração é como diz o salmista: a minha alma anseia por ti, como as corças anseiam pelas águas. Você sabe o que é uma alma amanhecer e anoitecer, e as madrugadas não existirem? Os dias são longos, as noites mais longas ainda. Sabe quando o relógio parece que não anda? Você sabe o que é você acordar por horas e horas e horas, e vezes na madrugada, porque Deus fica te chamando o tempo todo? Deixa eu te falar uma coisa. Se a tua alma anseia por Deus, para esse momento de oração, em vida de oração, Deus anseia por nós, Deus anseia por você, Deus quer intimidade conosco, e a única forma de Deus falar conosco não são por cartazes, ou por outdoor, ou por mulas. Não, Ele pode até, Ele é Deus, mas hoje Deus fala no Espírito. E Ele só fala no Espírito quando o Espírito está quieto. Quando o Espírito está quieto. Não adianta, às vezes você pula, você corre, você escreve, você se desespera. Ei, eu estou te dizendo hoje, aquieta a tua alma. Invoca a Deus no teu espírito. Ninguém que consegue viver isso é o mesmo. Como eu preguei domingo, você não vai descer do monte a mesma pessoa. Você não vai sair desse tempo de oração, de alma quieta, da mesma forma, porque vai haver uma transformação. Você vai pensar diferente, você vai ver diferente. E se algo ainda tenta te atrapalhar, então é porque não é Deus. Deus até falou, mas você não conseguiu ouvi-lo como deveria.
Porque o Espírito Santo não tem hora marcada com você nem comigo. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele fala a hora que Ele quer. Eu sei que você já viveu experiência, mas você não sabe quantas vezes eu tive que parar o carro na estrada. Você sabe quantas vezes eu já chorei na estrada ouvindo? Sabe quantas noites eu fico acordado? Você sabe o que é passar uma noite inteira e você orar para ver se o Espírito Santo te deixa dormir? Parece engraçado, mas não. Nos últimos dias, às vezes, eu oro para Ele deixar eu dormir. Deixa eu dormir, que eu estou aguentando. Mas aí você fala assim: aquieta a alma. Aquieta. O meu clamor é em silêncio. O meu clamor é no Espírito. O Senhor sabe como eu estou. As pessoas não me veem, mas Tu me vês. Como diz aquela música, né? Na sombra, na fumaça. É lá onde a gente se esconde. E quem está de fora não vê. Quem está de fora lembra de você e de mim como eu era antes. Ele não consegue me ver debaixo da fumaça. E como eu saí da fumaça. Como eu saí da presença de Deus. Como eu saí da presença do Espírito Santo. Quem tem esse nível de oração não precisa provar para ninguém. Ele só precisa viver. Ele só precisa viver. Porque o Espírito se encarrega de mostrar quem é você. Aleluia. As pessoas às vezes te veem como antes. Só que o homem de oração, ele é diferente. A mulher de oração é diferente. A gente mede a vida espiritual dos outros pelos olhos. Deus nos vê pelo Espírito. Deus nos mede pelo Espírito, pelos frutos, e não pela aparência. Você vê uma vida de oração, as revelações, quando o próprio Jesus testifica de você mesmo, quando o Espírito testifica de você mesmo. Quando os teus atos são capazes de inverter toda a história, e é capaz de mover o coração de Deus em favor dos outros e em favor de si mesmo. A oração, ela elimina a acusação, ela elimina a ansiedade e nos leva a um diálogo pessoal, franco e perfeito com Deus, capaz de mudar a história dos outros primeiro para mudar a sua. E quando eu pensava nisso, veio à mente Jó. O dia que ele decidiu orar em favor dos outros, Deus mudou a sua história. Não é lindo? Hã? Você viu o que Deus fez com Ana lá em 1 Samuel, capítulo 1? Enquanto ela orava para disputar com Penina, enquanto ela orava por filho para provar para Penina que ela era perfeita, ou querer agradar o coração do marido, querendo provar de si, não aconteceu nada. No dia que ela orou, mostrando quem verdadeiramente ela era, até o sacerdote percebeu e profetizou sobre a vida dela: o que você pediu vai acontecer. A oração elimina a ansiedade. Por quê? Porque nós ocupamos diante da oração o nosso coração com tudo que é puro, santo, amável, agradável. E se há algum louvor, nisso pensai.
e todas as vossas petições, todas as vossas necessidades, sejam conhecidas diante de Deus por meio das vossas orações. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 8. A oração, ela não ameniza o problema, a oração resolve o problema. Aleluia! Conseguiu entender essa chave espiritual? Deus, o que eu faço? Posiciona. Quando acaba as tuas forças, deixa as forças dele. Afinal de contas, as nossas forças misericórdia das nossas forças são tão pequenas que a gente não consegue carregar a nós mesmos. As nossas forças são tão pequenas, mas tão pequenas, que se a graça e o Espírito saísse de nós, ia cair no chão aqui um saco de imundícia, cheio de bichos. Mas quando Deus é a essência, e a minha oração chega na presença dele, essa oração, ela não ameniza nada, mas ela resolve o problema, ela traz a solução. Ele diz assim: eu vou te revelar o que você não experimentou. Eu vou te levar a um lugar mais alto. Eu vou resolver, eu vou mostrar a minha glória, eu vou mostrar o meu poder para provar para você: eu ainda sou Deus que ouço os corações. Sacrifício aceitável ao Senhor é um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará. Esse texto tem gritado dentro de mim: sacrifício aceitável ao Senhor. É um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Salmo 51, versículo 17. Aí você vai ver que vai mudar muitas coisas na sua vida. As pessoas vão perguntar: e aí? Você fala assim: é com Deus. Você vai ver Deus movendo pessoas de longe. Você vai ver Deus movendo amigos. Você vai ver Deus levantando pessoas para te ajudar de onde você não imaginava. Você vai ver Deus trazendo uma unção que você não esperava. Você vai ver Deus colocando a mão sobre teus filhos, guardando a tua casa, a tua família de uma forma inesperada. Você vai vendo Deus fortificando o teu coração. Você vai ver Deus te levantando a cada momento que você precisa, e você percebe que você não se levanta na sua força, mas na força do Senhor. Porque a oração é o único e perfeito caminho do relacionamento com Deus Todo-Poderoso. É o único e perfeito caminho de um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Esse é o tempo da oração. Esse é o tempo da comunhão. Esse é o tempo do relacionamento. Não perca mais tempo, porque não há tempo. Nós não perdemos tempo, nós perdemos vida. Eu li isso, eu achei muito forte. Nós não perdemos tempo, nós perdemos vida. Uma hora de vida pode mudar muita coisa. Uma hora de leitura, uma hora de oração, uma hora na presença de Deus, uma hora adorando, uma hora calado, significa vida. Consegue entender essa dimensão? É muito forte, como diz os pentecostais: glória a Deus, aleluia, eu sou um desses. Você não está perdendo tempo, você está ganhando vida, porque perder o tempo é perder vida. Esse é o tempo de orar. Esse é o tempo de comunhão.
e revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Eu vou orar por esse primeiro momento. E eu não sei como está o teu tempo com Deus, o teu relacionamento com Deus, a tua vida com Deus. Mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está com você. E não há nada no mundo que Ele não possa mudar. O amor dEle nos constrange a estarmos cada vez mais perto dEle e buscando a Ele por meio da nossa oração.